Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Chubby Heroes! E nesse episódio temos o último episódio do arco do Joãozinho e do Joãozão. E meu Deus, gente, que episódio foi esse? O episódio começa onde terminou o anterior com o Joãozinho e o Joãozão perdidos na floresta. E a gente vê que o Joãozão meio que tava quase se transformando em caju. E aí tem uma cena onde meio que vemos o Joãozinho meio correndo enquanto o Tan tem a memória da morte do Axem. E ambos meio que o Joãozinho e o Joãozão chegam num toco de árvore onde tava lá o DJ derretido. E o Joãozinho e o Joãozão acabam meio que desmaiando lá. No dia seguinte, a rainha já tava indo viajar. E aí meio que o motorista pergunta, então, você vai sozinha? E aí ela tem a ideia de chamar a Ciano da sorte. E aí temos mais contexto na conversa da Ciano. E a Ciano fala, olha, você tá bem? Não é por questão de saúde. Porque eu sei muito bem que você é competitiva. E aí a gente já vai pro Joãozinho. O Joãozinho acorda. O professor Lu, o pai da Lori, meio que acalma o Joãozinho. E meio que o pai da Lori meio que entende que pro Joãozinho é difícil ele perder o pai. E ele explica que eles foram infectados pelo DJ Digi, mas foram salvos pelo Lâmina Fantasma. O Joãozinho até pergunta mais sobre o DJ Digi, e aí meio que o pai da Loli fala que eles não sabem o objetivo, mas com certeza ele está relacionado à organização Holofote. E o professor revela que tem informações que a associação não libera. E o objetivo dessa organização é de transformar o medo meio que numa arma mais forte do que a confiança. E tanto ele quanto a associação estão meio que apostando nessa missão por conta disso. E o Joãozinho percebe que eles estão sendo vigiados. O Joãozinho meio que vê o Lâmina Fantasma e o professor ainda meio que fala, parece que meio que ele teoricamente não tem, ele tem aletistemia. O que seria uma pessoa que não tem emoções. Na verdade não é bem assim. Aletistemia é uma condição mental de descrever ou expressar emoções. E acho que o Lâmina Fantasma tem isso. Nisso, meio que a gente vê que a Nonon tá se relacionando mais bem com o Lâmina Fantasma, já que ela descobriu que ele é o seu pai. E a Nonon vê o jeito meio peculiar do seu pai cortar legumes. Já cortou os legumes? Vamos colocar na panela. E aí a Nonon vai mostrando como cortar com carinho. E brevemente o Joãozinho até meio que deduz que o Lâmina Fantasma talvez seja o responsável, mas ele pensa que ele só se deixou levar. E descarta meio que essa opção. Meu Deus, esse menino confia muito no Lâmina Fantasma. O professor chama o Joãozinho, enquanto isso o Lâmina Fantasma já se acostumou em cortar rapidamente os legumezinhos. E a ligação é do Ian. O Ian sabe que o Lâmina Fantasma não tá agindo normal. E só tá ligando pra lembrar que muitas pessoas estão acompanhando essa missão. E fala pra continuar escondendo tudo, pois a escritora da espaçonave é complexa. Tudo pra pôr um fim nisso. E aí, suspeito das intenções do Ian. Estão querendo envolver Joãozinho e Joãozão em problemas? Eu não permitirei. E a gente vê que o Lâmina Fantasma tá mais reflexivo. E aí a Nonon meio que vê os legumes cortados do Lâmina Fantasma e ela fica admirada. Momentos depois, eles chegam na espaçonave. Aí o Joãozinho meio que vai farejando meio que aos redores. Enquanto o Joãozinho vai perseguindo o Joãozão, o Lâmina Fantasma vai escolhendo meio que suas facas preferidas. O professor recebe meio que uns dados meio que feitos pelo Idachun. E meio que a nave tá frágil e pode deslocar a qualquer momento. O professor já separou as equipes e o professor fala que se alguma situação meio que ocorrer, é pra relatarem. E o professor quer que tenha sucesso a qualquer custo. E ele vai retirando meio que um chip específico. O pai da Loli vai se contando com a Loli. A Loli meio que vai mostrando as suas atualizações. Ela instalou uma super cola meio que para prender os inimigos. O taco agora é teleguiado. E o carregador nas costas foi melhorado. Podendo reagir meio que poderá meio que funcionar em alta potência e resistir a cargas maiores. E o professor meio que admite que a Loli meio que o superou. E dá os seus parabéns. E ela, tudo bem, a pupila tem que superar o mestre. Você me superou. Meus parabéns. Sabia que o dia chegaria. Mas é
mestre. Então, o pai da Loli decide dar uma missão pra ela. Enquanto rolar a inscrição, na qual meio que pode ocorrer uma interferência no sinal, ele quer que ela meio que ajuste o sinal e meio que para estabelecer a comunicação. E ele pergunta se ela consegue fazer isso. E ela, molezinha, deixa comigo. Consegue fazer isso? Molezinha, deixa comigo. Aí que a Loli percebe que ela vai ter que ficar do lado de fora. Ela até fala que ajustar o sinal meio que é mais fácil. E aí que meio que isso leva o professor meio que a confessar que a missão foi exposta. E provável que ele sofra outro ataque. E a Loli já decide que vai determinada a acabar com quem quer que seja. E a Nonon começa a ouvir meio que a discussão entre eles. E o pai da Loli fala que isso, todos trabalham em equipe. Então é melhor ela fazer meio que o seu serviço e fazer do seu melhor. A Nonon tenta oferecer o café, mas meio que o professor não precisa. A Nonon meio que chega pra Loli e dá o café pra ela. E a Loli reclama que depois de tudo que ela fez, meio que ele não a deixa participar. E ela se pergunta por que ele deixou a vir. A Nonon acha que meio que é só um levantamento. E a noite passada deixou ele com medo. A Nonon diz que meio que é pra ela dar um descanso no pai, pois pra ele ela ainda é uma criança. E a Nonon admite que com ela também foi assim. Ninguém a reconhecia o que ela fazia. E como nada mudava, ela quis dar seu melhor. Mas quem se importava com ela estava longe. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Até que ela encontrou outra pessoa na mesma situação. Alguém com os mesmos gostos que ela, que a apoia e que acredita nela. E essa pessoa tá do seu lado agora. Aos seus olhos, a Loli é incrível. E ser sua amiga foi a melhor coisa que aconteceu com a Nonon. E aí, ela dá um beijo na bochecha da Loli e ela fica curada. Que isso, China? Você tá sendo ousada dessa vez? Loli, você é incrível. Ser a sua amiga foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Então a Loli decide dar uma coisa para a Nonon. Um localizador personalizado que vai meio que vigiar a Nonon em tempo real para caso ela esteja em apuros. Nisso, a equipe de exploração explora dentro da nave. O professor meio que chama a Nonon para acompanhá-lo e fala que se eles forem coletar um DNA alienígena meio que na espaçonave, será uma grande conquista para a pesquisa deles, podendo mudar até o curso da história. Nisso, o Josão sai correndo porque faz alguma coisa. E o Josinho e da cara do Josão acabam caindo com ele dentro. O professor e a Nonon vão tentar analisar a situação, enquanto o Lâmina Fantasma vai tentar salvar o Joãozinho. O Joãozinho vai procurando o Joãozão, enquanto o Lâmina Fantasma vai atrás do Joãozinho. E aí vamos para um tópico curioso. A Nonon pergunta ao professor, se esse lance do metal alienígena vai mudar se para melhor ou para pior. E o professor fala que seja confiança ou medo, as coisas mudam dependendo de opiniões subjetivas. A natureza humana não consegue resistir a desafios. Mesmo com a gerência cuidadosa da associação, catástrofes como o Zero vão continuar acontecendo. Então, deixando a subjetividade e usando a ciência racional e objetiva, podem finalmente atingir a paz mundial. E essa opinião parece até razoável, mas tá cheio de buracos e falhas. Eu vi uma opinião no Reddit e eu concordo com o usuário no que ele escreveu. Mesmo que o professor meio que tenha boas intenções, esse modo de controle total meio que só autoritário. Faria parecer que o próprio doutor tá tentando meio que colocar seu ponto de vista meio que no mundo. O controlando assim. Pra mim, eu acho que a gente devia meio que ouvir mais a rainha. Ou melhor, o mundo de Superheroes ouvir melhor mais a rainha. Para assim ter essas reformas meio que nesse sistema maldito de herói. Aí o rastreador que a Loli deu a Nonon começa a apitar. Mas o barulho parece mais um ruído de interferência. E o professor suspeita que talvez isso seja um alerta. Aí o professor olha para trás dele e avista algo que o surpreende. De volta ao Joãozinho e o Joãozão, o Joãozinho finalmente acha o Joãozão. E o Joãozinho tenta meio que iniciar uma comunicação para que eles voltem. Mas eles estão sem sinal. Daí surge o Lâmina Fantasma. E enquanto o Joãozão vai cavando feito cachorrinho, temos um flashback envolvendo o Lâmina Fantasma e o Ian. O Ian quer contar algo para o Lâmina Fantasma. O Ian fala que o Shen violou as éticas e criou vida artificial. Quando na verdade meio que o Joãozão veio daquela nave. E aí ele menciona o Joãozinho, que meio que
sabe domar meio que o Joãozão. E o Ian quer que o Lâmina Fantasma corte a raiz do problema. No caso, ele tava servindo ao Joãozinho. Parecia que o Lâmina Fantasma ia fazer esse seu dever. Mas aí o Joãozão acha um botão na qual faz que abra uma porta. O Joãozinho e o Joãozão entram pra lá, junto com o Lâmina Fantasma, e eles descobrem meio que um espaço amplo dentro da nave, onde estava cheio de cápsulas. E o Joãozão meio que vê uma delas. E o Joãozinho acha que são cápsulas de hibernação, mas o Lâmina Fantasma vai suspeitando uma coisa. E o Joãozinho meio que acha que se tivesse alienígenas dentro da nave, provavelmente estariam vivos. E daí, de repente, o Lâmina Fantasma vai a toda velocidade de direção ao Joãozinho e a gente pensa, pô, o Lâmina Fantasma vai matá-lo. Mas não! Ele defende o Joãozinho. De nada mais, nada menos que o Eu Sou. Aí sim, Lâmina Fantasma! Realmente a paternidade mudou esse cara. E acho que após isso, meio que o Lâmina Fantasma vai começar meio que a questionar mais essa MD. E parece que ele tem meio que, talvez ele tenha um pouquinho de arrependimento de ter matado o Shang. O Lâmina Fantasma. E aí começaria uma porradaria entre o Lâmina Fantasma e o Eu Sou. E meio que o Eu Sou tá não só determinado a acabar com o Lâmina Fantasma e o Joãozinho, mas também capturar o Joãozão. Os dois lutam muito e é uma força de mano a mano. O Joãozinho vai salvando meio que o Joãozão e vai tentando tirar ele meio que da rede usando o seu bumerangue. E aí que temos o flashback do porquê o Eu Sou tá aqui. O Ian desconfiou do Lâmina Fantasma, pois ele nunca se ofereceu a nada. E nós sabemos que é porque é por conta da Num-Num. Mas o Ian suspeita que ele deve saber que o Joãozão foi trazido da espaçonave. E que aconteceu alguma coisa quando ele foi se livrar do Shen. E o Eu Sou, o Yang Chen, meio que decide enterrar o Lâmina Fantasma junto com eles. Ai, Yang Chen, agora você perdeu totalmente meu respeito. Você querer matar o Lâmina Fantasma e Joãozinho e Joãozão? Aí é vacilo. Pelo visto, nossa cooperação com a associação termina aqui. Vamos enterrar o Lâmina Fantasma com eles. Desse jeito, teremos um adversário a menos para enfrentar no torneio. Voltando à luta, a luta tá emocionante. Com o Eu Sou usando sua eletricidade, o Lâmina Fantasma suas lâminas. E o Joãozinho ajuda o Lâmina Fantasma usando seu bumerangue. Além de dar o seu machadinho, que atinge a armadura do Eu Sou. Depois dessa, o Lâmina Fantasma já tem uma dívida com o Joãozinho. E você vê o tempo todo que o Lâmina Fantasma vai protegendo o Joãozinho. Junto do Joãozão. Ele é um homem mudado, graças à paternidade. E a gente não vê meio que o resto da luta, mas dá pra ver que o Lâmina Fantasma tá tendo dificuldade de lidar com o Eu Sou. E agora meio que o Joãozinho e o Joãozão vão ter que entrar em ação. E aí, quando voltamos para o professor e a Nonô, eles encontraram nada mais, nada menos que o Nice. A Nonô ficou confusa porque a associação mandou um herói extra. E aí, quando o Nice estava todo tranquilo, meio que ele fala: pode dizer a posição dos outros membros? Em breve, eles podem correr perigo. Quando acabar com vocês, eu vou acabar com cada um deles. E a gente vê que esse Nice aí, o Nice original era realmente um Homelander. Me dizer a posição dos outros membros? Em breve, eles podem correr perigo. Correr perigo? O que quis dizer com isso? Quando eu acabar com vocês, vou matar cada um deles. E na hora que ele ia dar uma de Homelander, a Loli aparece com sua armadura e ela tá prestes a chutar a bunda do Nice. E o episódio acaba aí. Você chama isso de soco? E ainda se diz um herói? Eu quero agora! Minha gente do céu, que episódio foi esse? Encerrou o arco do Joãozinho de uma maneira espetacular. Não é que encerrou. Quer dizer, meio que encerrou essa parte da história do Joãozinho. Na verdade, meio que é só meio que o que tá preso a vir. Pra encerrar não só o arco do Joãozinho e do Joãozão de vez, mas também da Loli e do Lâmina Fantasma. E também meio que da Cena da Sorte e da Rainha que vão se meter nessa confusão. O Eu Sou, eu até suspeitava que ia fazer uma maquiagem, mas o Nice, a gente pensava que o Nice e o Homelander ia aparecer a qualquer momento, mas nesse arco que não. E com certeza o próximo episódio vai ser o dos bons, pois é um episódio misterioso que a gente não sabe o tema, mas com certeza
que vai iniciar o incidente das ruínas. Esse foi o episódio 19 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy, fui.